Olá, pessoal, e vamos para mais um podcast com o nosso convidado especial, Dr. Fábio Giovanetti Morano, médico cardiologista aqui da Rede Marigatti. Obrigado mais uma vez, Fábio. Tive um E prazer. hoje nosso tema vai ser sobre insuficiência cardíaca Oba, congestiva, ou a famosa ICC. ótimo. É uma doença muito prevalente, a insuficiência A insuficiência cardíaca? cardíaca é uma doença muito prevalente, porque se você for imaginar que ela é uma via final comum da maioria das doenças cardiovasculares e também de algumas doenças endocrinológicas, né? Então, uma hipertensão maltratada, de longa data, uma valvulopatia, uma doença isquêmica do coração, né? Uma diabetes com controle irregular podem evoluir com uma insuficiência cardíaca, né? Além de ser uma doença com uma alta incidência, é uma doença que traz uma alta morbidade e um alto gasto para a sociedade, né? Porque os pacientes eles vão ter níveis de internação com índices de internação muito altos e são pacientes que de maneira precoce eles podem trazer uma diminuição na parte laboral, né? Os pacientes ficam inabilitados para o trabalho, né? Que eles têm que fazer repouso, tudo. Então isso causa um gasto público muito grande, né? É uma disfunção cardíaca, quando nós falamos em insuficiência cardíaca, ele é insuficiente para alguma coisa. Em por que essa, o coração não funciona normal? Por que acontece isso? Então a insuficiência cardíaca, por definição, é a incapacidade do coração de bombear sangue para ter a fisiologia normal dos seus tecidos, seus órgãos, ou faz isso às custas de uma grande pressão de enchimento dentro dos ventrículos. O que acontece? Quando você tem uma diminuição desse bombeamento, você não consegue perfundir de maneira adequada os tecidos. Então, uma insuficiência cardíaca, ele acaba levando a uma insuficiência renal, a uma insuficiência hepática, a alterações no sistema nervoso central. Então, você vê que o quadro cardiológico, ele pode acabar alterando todos os outros órgãos do paciente, né? Fábio, na minha família eu tive um caso muito próximo, meu pai com insuficiência cardíaca congestiva, e ele fez o diagnóstico assim, aos 60 anos, no exame de rotina. Viu que a fração de ejeção, quantidade de sangue que saía do coração, estava diminuindo, e ele não tinha sintomatologia na época, nenhum sinal ou sintoma. Só que o médico falou, ó, a insuficiência cardíaca vai iniciar o tratamento. E eu vi depois essa evolução de 15 anos, meu pai conviveu com a doença, mas conforme ela evoluía, essa ejeção de sangue do coração se tornava cada vez menor e ele manifestava esses sinais e sintomas que você disse, né, de perda de massa muscular, dificuldade de dieta por causa de uma irrigação deficiente na região de intestinos, estômago, a insuficiência renal, os diversos órgãos começando a sofrer o corpo inteiro com essa falta de perfusão de sangue, que é a circulação de sangue nas periferias, né? Como é que é essa doença? Como é que a pessoa pode desconfiar que ela possui a insuficiência cardíaca? Como meu pai, que muitas vezes estava normal. Olha, é bem interessante sua pergunta, porque a insuficiência cardíaca ela pode ser uma doença que tem manifestação aguda, né? São os quadros que a gente vê no pronto-socorro, o paciente chegando com bastante falta de ar, né? Dificuldade para respirar, mas ela é uma doença que pode ser uma doença crônica e insidiosa, né? Como eu falei, é uma doença que é a via final do comum da maioria das doenças cardiovasculares. Então, no primeiro momento, a insuficiência cardíaca ela pode ser totalmente assintomática. Então, nesse primeiro momento, o coração começa a sofrer, começa a diminuir a fração de ejeção, só que o próprio organismo lança mão de alguns mecanismos compensatórios, né? Aumenta a frequência cardíaca, diminui um pouco a resistência vascular periférica. Isso faz com que, no primeiro momento, você consiga deixar o paciente sem nenhuma sintomatologia, mas, com o passar do tempo, esses próprios mecanismos que são compensatórios vão prejudicar. Então, a partir de um certo tempo, o paciente que era sintomático, ele começa a desenvolver um pouco de sintoma. Quais são os sintomas? Ele pode ter uma dispneia aos grandes esforços, ou seja, ele pode ter falta de ar aos grandes esforços que ele não tinha mais. Ele começa a ter uma dificuldade, por exemplo, a subir lance de escada, ele começa a ter uma dificuldade para deitar em decúbito dorsal sem uso de travesseiro. E essa dificuldade, essa falta de ar, ou seja, a dispneia, é um dos principais sintomas da insuficiência cardíaca, ela começa a evoluir. Esse paciente ele vai começar a ter uma falta de ar a esforços menores, junto com isso ele pode começar a ter alguns sinais de retenção de líquido, ele pode começar a ter edema nas pernas, ele pode começar a ter um pouco de dor no fígado por aumento, congestão hepática, ele pode piorar a falta de ar, ele pode ter uma diminuição
na urina dele, né? Então ela começa a se manifestar também nos outros órgãos. Ele pode ter um pouco de síncope, ou seja, ele pode ter uma tontura inexplicável. Então isso vai evoluir de tal maneira até que nos estágios mais terminais o paciente já começa a ter esforços aos pequenos, falta de ar aos pequenos esforços ou esforços habituais, chegando até falta de ar em repouso. Então, uma doença que ela é crônica, ela vem insidiosamente acometendo, mas a partir de um certo momento ela começa a se agudizar e complicar. O importante é o diagnóstico precoce. Lógico, o mais importante do diagnóstico precoce também vem a prevenção. O que nós falamos no outro podcast e que você comentou, todos os podcasts acabam sendo com isso, né? É uma dieta adequada, é uma boa noite de sono, é uma falta de estresse e o controle de fatores de risco, né? Atividade física. A prevenção ainda é o melhor tratamento para a insuficiência cardíaca. Num segundo ponto, na hora que você pega a insuficiência cardíaca no estágio inicial, hoje em dia a gente tem uma gama de medicações que podem ajudar esse coração que começa a ficar fraco, vamos usar esse termo, e conseguimos aí ter uma proteção cardiorrenal e uma sobrevida a longo prazo maior com qualidade de vida. Então, a importância do diagnóstico precoce e a importância do tratamento específico de maneira precoce também. Eu tive a convivência com meu pai e também com um colega de faculdade que acabamos de nos formar e com 20 e poucos anos ele em pouquíssimos meses estava dentro do HC da USP, já nesse quadro de decúbito dorsal, já não conseguia respirar, deitado, sem se movimentar, e teve que ir para o transplante. Fez o transplante, foi um sucesso e ainda viveu 15 anos transplantado e num evento de arritmia acabou falecendo. Mas conseguiu viver, casar, ter filhos, viver por um longo período e ter uma vida plena nesse período. Mas os dois que eu convivi não tinham uma causa para a insuficiência cardíaca. Quais seriam as principais causas dessa doença e o que nós chamamos de idiopático? Existe alguma suspeita do que pode ser? Olha, a principal causa da insuficiência cardíaca, ela é decorrente de doenças cardiovasculares crônicas ou que não tiveram tratamento adequado, ou mesmo com tratamento adequado, com o passar do tempo, elas podem evoluir com quadro de insuficiência cardíaca. Além disso, você tem o quadro de insuficiência cardíaca decorrente de miocardiopatia dilatadas, né? São doenças do músculo cardíaco que você pode ter desde as doenças infecto-parasitárias, por exemplo, a doença de Chagas, né? A doença de Chagas pode ocasionar uma miocardiopatia dilatada com disfunção ventricular, evoluindo para insuficiência cardíaca e arritmia. Hoje em dia, você tem uma incidência também das miocardites, são doenças inflamatórias, infecciosas, que cursam aí com quadro de lesão miocárdica, sendo que, vamos dizer assim, uma pequena porção desses pacientes não se recuperam, evoluem. Tem outras interessantes que o diagnóstico ainda não é claro, como a miocardiopatia puerperal, né, de maneira inexplicável aí no pós-parto, as puérperas, né, as mulheres que tiveram nenê, elas podem evoluir com uma miocardiopatia, 50% das vezes regridem, 50% das vezes elas evoluem. Você tem causas de intoxicação por drogas, por exemplo, a cardiotoxicidade por quimioterápicos, é uma coisa que pode acontecer também com lesão miocárdica e evolução para insuficiência cardíaca. E quando você não tem uma patologia definida, a medicina acaba chamando de idiopática ou criptogênica, né? Criptogênica. Na verdade, nós não sabemos o mecanismo, né? Nós não sabemos o mecanismo, não sabemos a genética envolvida, nós sabemos que está lá e que evolui com insuficiência cardíaca. A gente tenta excluir as principais causas, né? Tem doenças de depósito, né? Como sarcoidose, como hemocromatose, que podem causar também, você tenta excluir. E até pouco tempo aqui no Marugate nós tivemos um caso um caso um pouco diferente. A gente teve uma insuficiência cardíaca secundária citossomose. Não é comum, né? Na nossa região não é comum, mas pode evoluir. Você acaba descobrindo uma causa. Mas em algumas vezes você vai acabar tratando como idiopática sem saber a causa. O importante é que, na maioria das vezes, mesmo sabendo a causa, quando você tem uma miocardiopatia dilatada, você já está em um estado que não tem mais reversão. Então você precisa do tratamento medicamentoso para você manter essa vida plena, essa qualidade de vida, né, o maior tempo possível. Hoje em dia nós podemos falar que existe o controle da doença, mas ela sempre terá uma evolução, ou existe um controle pleno? Existem pacientes que param de evoluir essa dilatação ou hipertrofia muscular e
podem continuar com essa função muscular preservada por longo período? Olha, a gente tem 3 situações que podem acontecer. A mais comum, infelizmente, é a evolução da doença. Lógico que a gente consegue retardar muito a evolução da doença, com a terapêutica otimizada que a gente usa hoje em dia. O paciente se mantém assintomático um período bastante grande, aí a gente consegue controlar bastante sintomas. A gente tem doenças que ficam estagnizadas por anos, um bom controle, e a gente tem alguns pacientes que melhoram o quadro de fração de ejeção com a terapêutica atual, né? Que a gente chama de insuficiência cardíaca recuperada, ou fração de ejeção recuperada, tem esse termo. E mesmo estando recuperada, a gente sabe também que hoje em dia que não pode, mesmo a fração de ejeção melhorante, a gente não pode parar com o tratamento, porque provavelmente o tratamento que fez essa melhora, né? A gente mantém o tratamento para esses pacientes. Os pacientes recuperam e a gente consegue dar uma sobrevida, uma qualidade de vida muito interessante para esses pacientes. Quais seriam esses tratamentos? Olha, hoje em dia, até na literatura, eles usam um termo aí que é comum, que a gente chama de o tratamento básico para insuficiência cardíaca, além da dieta, da atividade física, alguns pacientes com restrição de volume, a gente utiliza um quarteto, né? A gente até brinca que é o quarteto fantástico, né? A gente tem que tentar usar em doses otimizadas, né? A maior dose tolerada, um inibidor da enzima conversor de angiotensina ou um bloqueador do receptor de angiotensina 2, em Que é, associação, que é a mesma coisa que a gente falou no isso, outro, o o captopril, captopril, a losartana, losartana, né? né? Mas nós temos outros, Enalapril, enalapril, e a gente deve usar um beta-bloqueador, né? No caso, o bisoprolol, o succinato de metoprolol ou o carvedilol, né? Em associação ao IECA ou BRA. Nós devemos usar um bloqueador da aldosterona, que no caso mais comum é a espironolactona, né? E junto com essas drogas a gente está usando agora as glifosinas, né? Tanto a dapaglifosina ou a empaglifosina. Esses 4 medicações são medicações que a gente usa na dose máxima tolerável desses pacientes. Eles trabalham no sistema neurohormonal, né? E para a gente manter o coração da melhor maneira possível para poder ter a sua função preservada. Eles evitam o remodelamento do Isso, coração? eles fazem, acabam fazendo um remodelamento reverso, às vezes, do coração, né? E no caso da losartana ou IECA, a gente tem a opção ainda de trocar uma droga nova, que é o sacubitril valsartana. É uma droga nova, muito promissora, que a gente tem usado com muitos sucesso, que melhora o paciente. O paciente que vinha tendo dispneia aos pequenos esforços, ele pode até voltar a ser assintomático, se a gente acertar essas 4 medicações. Lógico que sempre essas medicações são guiadas pelo exame clínico, pela sintomatologia, exames laboratoriais, como função renal, né, que é importante, e o eletrocardiograma e o ecocardiograma, né, e o acompanhamento aí com um clínico ou um cardiologista de maneira frequente, e mantendo essas medicações e, lógico, observando as outras comorbidades que podem complicar o quadro de insuficiência cardíaca. Fábio, eu como médico, a dapaglifosina é uma novidade, né, que chegou há pouco tempo. É real isso, o fato de... Há quanto tempo ela tem sido empregada na insuficiência cardíaca? Os estudos Que, com a dapaglifosina, elas vêm sido feitas há mais de 2 anos, você entendeu? E ela inicialmente ela estava restrita aos pacientes com o quadro de diabetes mellitus, e principalmente aqueles pacientes com diabetes mellitus com insuficiência cardíaca. Depois de alguns estudos, alguns braços mostraram que os pacientes com insuficiência cardíaca e sem a melhora do quadro de glicemia, eles melhoravam a insuficiência cardíaca. E daí eles acabaram testando para os pacientes somente com insuficiência cardíaca sem a glicemia alterada e viram que tiveram bons resultados. Então, assim, hoje em dia é uma droga segura, é uma droga que dá para usar numa gama grande de pacientes e tem uma excelente relação de benefício cardiorrenal nesses pacientes. Então, faz parte do nosso quarteto fantástico. mais uma história de achado terapêutico nessa evolução da medicina, né? Uma droga feita para tratamento de uma doença que acaba se manifestando positivamente em outra patologia. Sim, ela tem sido usada e com bastante sucesso, né, hoje em dia, e faz parte da nossa terapêutica aí, né? Chegou para ficar, essa não sai mais. Se nós formos falar de gênero, entre qual o gênero mais acometido, masculino ou feminino? Pensar em infarto agudo do miocárdio, na minha cabeça pelo menos, vem que os homens talvez sejam mais acometidos. E a ICC? Olha, na verdade, você tem um acometimento maior nos homens
até uma certa faixa etária, né? Porque se nós formos ver, as mulheres, a partir do momento que entram na menopausa, as mulheres começam a ter um risco muito parecido com o dos homens, com agravante. O infarto no sexo feminino, normalmente, ele tem uma evolução pior do que do homem, por alguns motivos, né? Você perde a proteção estrogênica na mulher, as coronárias são menores, e as mulheres, por serem mais resistentes à dor, elas demoram mais tempo para procurar os serviços médicos, né? Então, o infarto agudo das mulheres acabam sendo mais grave que nos homens. A insuficiência cardíaca, ela depende de alguns fatores, né? Por exemplo, se você for pensar que a insuficiência cardíaca pode ser secundária um mau tratamento ou uma incidência maior de hipertensão arterial, você vê que os negros têm mais hipertensão arterial, né? Uhum. Então são mais acometidos disso. Os pacientes diabéticos têm uma divisão normal entre as idades. Então eu acho que é uma doença que é bem comum nos dois gêneros, é Equilibrada, bem né? equilibrada. Fábio, hoje temos esse tratamento, possibilidade de melhora. E como é que o paciente, antigamente, por exemplo, era um mito falar, pode fazer, não faça exercício físico, tem que ficar em repouso, só exercício leve. Pelo que eu tenho lido, isso caiu por terra, né? Como que é a indicação hoje do exercício nos pacientes com insuficiência cardíaca estabelecida, redução de fração de ejeção, ele está liberado e deve fazer exercícios? É um paciente assim, você tem que individualizar cada paciente, mas os pacientes que eles têm uma insuficiência cardíaca controlada, a atividade física, ou seja, o treinamento cardiovascular, né, a reabilitação cardiovascular, é o nome mais correto, ela deve ser incentivada. Por quê? Como toda atividade física, você vai ter a parte que vai melhorar a parte psicológica, né? Você vai melhorar a parte de resistência periférica, você vai diminuir a resistência periférica, isso é muito vantajoso para o coração, né? Você vai dar uma adaptação à frequência cardíaca e você vai ter a parte cardíaca mesmo, né? O coração, ele está com insuficiência cardíaca, mas ele pode ser treinado ainda, né? Então, assim, a insuficiência cardíaca, ela não é um limitante para a atividade física. Lógico que o paciente que tem uma insuficiência cardíaca descompensada ou é uma insuficiência cardíaca que limita a própria vida dele, você vai ter um cuidado maior. Mas o paciente que está bem controlado, o paciente que é pouco sintomático, sintomático, ele deve ser encorajado a fazer atividade física, né? A gente deve manter o máximo possível a vida normal do paciente, Uhum. né? E essas múltiplas internações que você citou da doença, no avançar da doença, qual o motivo principal da internação do paciente com ICC? Olha, o paciente que ele vai internar com CC, normalmente as descompensações, elas são resultados de uma má adesão ao tratamento, de uma alteração na alimentação, por exemplo, é uma coisa interessante, porque uma dieta inadequada de sal, ou uma dieta abusiva no dia de sal, pode descompensar a insuficiência cardíaca. Os quadros infecciosos e inflamatórios podem desencadear a piora da insuficiência cardíaca. E você vê que é até interessante, a insuficiência cardíaca faz parte do tratamento da insuficiência cardíaca, a vacinação contra a influenza anual, Uhum. né? Faz parte do tratamento. Faz parte do tratamento de insuficiência cardíaca a vacinação contra o pneumococo. Ela deve ser estimulada, né? Porque qualquer quadro inflamatório infeccioso pode descompensar a insuficiência cardíaca. Então você vê que assim, a insuficiência cardíaca ela vem muito bem controlada até que aconteça alguma coisa diferente, Uhum. né? E é esse negócio de parou porque a medicação acho que é Justamente. um dos pontos principais aí na melhora do paciente, também piora por conta do próprio paciente se boicotando, né, de certa forma. Se você pensar que o tratamento nós falamos em 4 medicações só para insuficiência É. cardíaca, se a gente contar que esse paciente pode ter uma dislipidemia, está tomando 15 remédios, ele é polimedicado. Então a gente sabe que quanto mais medicações o paciente tomar, a chance dele abandonar as medicações é muito grande, né? Então você no consultório ou no pronto-socorro, você tem que ter um alto grau de convencimento seu que isso funciona, para você passar essa confiança para o paciente, porque se ele manter o tratamento de maneira adequada, ele vai diminuir muito entre as internações dele, né? E a internação, ela sempre traz um ônus para o paciente, seja nas funções orgânicas dele, seja para o psicológico dele, né? Interessante essa observação realmente o polimedicado ele pode gerar uma certa confusão, né? Não é Sim, fácil. sim, sim. A Ainda mais confusão idoso. também, justamente, a É. confusão também da medicação, é muita Uhum. medicação. É. E existem tratamentos hoje, além dos medicamentosos, algum tratamento para aquele doente já avançado e que às vezes está até na fila de transplante, né? Que é um dos tratamentos do final dessa doença em alguns casos. Tratamento mecânico com implantação de Olha, mecanismos de bombeamento, alguma coisa assim. esses pacientes, quando eles estão com uma insuficiência cardíaca de difícil controle, que a gente já está com medicação otimizada,
você pode lançar a mão, por exemplo, hoje em dia, nos pacientes que têm, entra aí numa especificidade da especialidade, né? Pacientes com bloqueio de ramo esquerdo, né? Bem pronunciado, você pode fazer um implante de um marca-passo chamado tricameral, que você consegue fazer uma ressincronização cardíaca através do implante desse marca-passo. Já são pacientes que desenvolveram arritmia pelo remodelamento da... Na verdade, são pacientes que têm um Um atraso de bloqueio, condução, né? um atraso de condução no ramo esquerdo, que faz com que ele não fique sincronizado com o ramo direito, né? E também, às vezes, até com os átrios. Você consegue, através do implante, de um implante artificial, de um marca-passo, você consegue ressincronizar. Ressincronizando, você consegue melhorar a contratilidade. Então, é um tipo de terapêutica que nós estamos utilizando hoje com bastante sucesso, né? Pacientes que também fazem insuficiência cardíaca, pelo próprio dilatação das câmaras, eles acabam por desenvolver uma insuficiência mitral importante, o que piora ainda mais com a insuficiência cardíaca. Para esses pacientes, hoje em dia, a gente faz um implante percutâneo de uma prótese que vai minimizar essa insuficiência mitral, né? Que é uma válvula, né? É uma mitra clip, né? É um clipezinho que vai fazer um pensamentinho num certo local da válvula, diminuindo a insuficiência cardíaca também melhora. E nos casos mais avançados, você pode tanto utilizar da medicação intravenosa para manter esse bombeamento, como uma ponte para uma outra coisa. Você pode, alguns lugares mais especializados em cardiologia, podem fazer uso de dispositivos que podem ser extracorpóreos ou até mesmo paralelos ao coração para manter a circulação, como uma ponte para um tratamento que seria definitivo em um último tratamento, que seria o transplante cardíaco, né? Então, assim, lógico que tem os pacientes, eles têm algumas determinações, algumas normas, né, para você poder fazer o transplante, não é para todo mundo, mas se for indicado, você consegue utilizar uma ponte até conseguir um coração definitivo, né, que é uma cirurgia de transplante cardíaco, uma cirurgia complexa, mas que tem grande chance de sucesso também. Nós falamos então, Fábio, da doença como um todo, falamos da prevenção, que é o comum a todas as outras doenças, né? O uso de medicações para hipertensão, para controle de diabetes. O paciente que tem histórico familiar, eu, por exemplo, nessa pergunta é para mim até, histórico familiar de insuficiência cardíaca, em mais de um pai, tio, às vezes avô, quais as recomendações para controle de uma possível para um possível diagnóstico precoce da doença antes que haja manifestação? Olha, a primeira coisa a fazer, você já falou, né? Você manter toda aquela prevenção, né? Com atividade física, dieta adequada, né? Evitar o estresse. E, no caso, como você tem os parentes, às vezes, você pode fazer uma determinação genética para isso. A insuficiência cardíaca não está muito desenvolvido isso, mas você fazer o screening, né? Qual que é o screening? A cada ano ou a cada 2 anos, você faz o eletrocardiograma, né? Faz uma avaliação cardiológica, faz os seus exames laboratoriais, e um dos exames que tem bastante sensibilidade para ver isso é o ecocardiograma, né? O ecocardiograma a gente consegue ver tanto a função sistólica, a função diastólica, a parte de volumétrica, a parte dimensional das câmaras, e consegue um diagnóstico precoce mesmo antes de acontecer. Eu acho que aí é interessante. E a partir de que idade seria essa indicação do screening? Pode começar fazendo já. Para mim tá bom, né? Chamou de velho. Pessoal, é isso aí. Obrigado, Fábio. Mais uma vez, informações muito valiosas. Para você que está vendo esse programa, não deixe de se inscrever e curtir esse vídeo. Isso é muito importante para que esse projeto continue em andamento. E, em breve, mais podcasts com outros assuntos muito importantes em relação à saúde. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau. Rede Mário Gatti. Compromisso com a saúde e educação.